esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair no céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no penúltimo domingo do nosso ano litúrgico, onde nos deixamos inspirar, catequizar pelo evangelista São Marcos. E neste final de semana, nós escutamos pela última vez neste ano litúrgico a carta aos Hebreus, cuja finalidade é falar da superioridade da obra redentora de Cristo em relação a todas as antigas tradições judaicas. Sobretudo para os judeus que estavam tendo uma tendência de voltar às coisas antigas, era preciso reconhecer a novidade e a incomparável obra de Cristo. E hoje, o autor da carta aos Hebreus está fazendo um paralelo aos antigos sacrifícios que eram feitos no templo com este novo sacrifício. Por isso que ele diz, olha, todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. E de fato, no templo, este templo que Jesus se refere no Evangelho, no templo, o sacerdote entrava pelo menos 2 vezes por dia para elevar o sacrifício matinal e o sacrifício vespertino, onde ele imolava um cordeiro e fazia também um sacrifício, uma oferta de cereais, que está lá prescrita no livro do Levítico, que também está presente no livro do Êxodo. Ele deveria entrar e fazer uma oferta de um pão e também a oferta do vinho. E aí nós vemos já uma figura antecipada do que seria a Eucaristia. No entanto, estes sacrifícios atingiram caducidade, já não valiam mais. Deus já não os acolhia, já não os aceitava. Por isso que o próprio autor diz, todos os dias eles faziam aquilo, mas esses sacrifícios eram incapazes de apagar o pecado. Então Cristo, ao contrário, diz o autor, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se à direita do Pai. Então, ele faz referência a este novo sacrifício, este único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, realizado espiritualmente no nosso altar. Através também das
aparências, através do sacramento da Eucaristia. Nós realizamos este único sacrifício de Cristo, que é capaz de expiar os nossos pecados, aquilo que os sacrifícios antigos já não podiam fazer. Já não há mais os animais, mas há um novo cordeiro, e este cordeiro é o próprio Cristo. E o pão e o vinho agora oferecidos se tornam o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. E nós não repetimos este sacrifício, nós atualizamos no altar aquele sacrifício, aquele único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, que por nós se oferece para a nossa salvação e para que nós também, como Ele foi elevado à presença do Pai, nós, o seu corpo, também sejamos elevados à presença de Deus. Então que bom que estamos aqui celebrando este sacrifício, que bom que estamos aqui recebendo este corpo e este sangue que nos redime, sendo lavados e sendo também reconduzidos ao coração do Pai, por este sacrifício, este único sacrifício de Cristo, que em todos os altares do mundo, do nascer ao pôr do sol, este mesmo e único sacrifício é elevado também hoje para a nossa salvação. Então é uma bênção poder participar da aspersão do sangue precioso de Cristo, que de fato nos redime. E o que os textos bíblicos do Evangelho e da primeira leitura também nos ajudam a pensar. Todo este discurso de Jesus, nós estamos no capítulo 13 e versículo 24 do Evangelho de São Marcos. Mas a conversa aí já está adiantada. Para você entender esse Evangelho, você precisa voltar no início do capítulo, lá para o versículo 4. Diz que Jesus entra no templo. Vocês se lembram na semana passada que Jesus está no templo, observa as ofertas que lá são dadas, inclusive uma velhinha viúva que vai lá dar 2 moedinhas. Então Jesus está no templo e está observando o templo. Esse é o contexto. E de modo bastante fascinado, os discípulos olham para as belas pedras do templo. O templo de Jerusalém era de fato suntuoso, grandioso, porque o templo tinha uma simbologia. O templo era sinal do cosmos, da obra de Deus. Aquele templo maravilhoso que os homens construíram em honra de Deus, era para mostrar o que Deus, pelo seu poder, construiu. Os homens fizeram o templo para enaltecer Deus que fez o mundo. O mundo é a grande obra de Deus, que o templo era o espelho, reflexo da glória de Deus. E por isso que o templo tinha toda uma simbologia. As paredes do templo era como se fosse um sinal de toda a terra. O bronze que estava na cúpula do templo, o bronze que ornava o templo, era como o sinal do mar. E o interior do templo era um sinal do céu, da salvação, da santidade. Era como ser acolhido no coração de Deus. O cumprimento das expectativas humanas era um pré-gustar da salvação. E os discípulos então comentam da beleza do templo. E Jesus diz uma palavra muito forte: estas pedras serão todas destruídas, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E isso causou pavor nos discípulos. Pensem, destruir um templo daquele tamanho, o templo que era um sinal da grandeza de Deus, tudo será destruído. E eles fazem uma pergunta lá no versículo 4. Quando é que acontecerá isso? Quais serão os sinais? E Jesus começa a falar de situações catastróficas, porque Jesus aproveita aquela imagem, Jesus fala da destruição do templo para falar do fim dos tempos. Assim como assustam os discípulos a ideia de que o templo seria destruído, Jesus lhes prepara para saber que este tempo também passará. Por isso que em certa altura do Evangelho ele diz: os céus e a terra passarão. E isso provoca também pavor no homem. E é sobre isso que nós somos convidados a pensar. Então Jesus vai respondendo ao mesmo tempo estas duas realidades. Fala do fim do templo, fala do fim dos tempos. Então alguns sinais. Num certo momento, ele diz que tudo isso acontecerá
o fim dos tempos acontecerá, o fim do templo acontecerá antes que passe esta geração. Jesus está prevendo aquilo que acontecerá um pouco mais tarde. Jesus morre no ano 33 e no ano 70 acontecerá de fato a destruição daquele templo, que até hoje está lá só as ruínas. O povo vai para Jerusalém para ver as ruínas do templo. No ano 70, os judeus se revoltam contra o povo romano, que vocês sabem que estava colonizando aquela região. E os romanos respondem com grande violência, destroem o templo, mandam matar pessoas. Joséfo, um historiador judeu que fala sobre este período, diz que naquele tempo eram aproximadamente 500 pessoas por dia crucificadas. A crucificação era uma pena capital que os romanos impunham aos judeus. O próprio Jesus foi vítima da crucificação. Haviam até relatos diante da fome, de pessoas que consumiam os próprios filhos. Foi um período de grande fome, de destruição, de guerra. Foi um período terrível. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala deste pavor, ele fala também de uma consolação. Por isso que ele começa o evangelho dizendo: o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair, as forças do céu serão abaladas. Portanto, Jesus está falando que este grande cosmos, que este grande santuário também vai acabar com a sua glória. Mas o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e glória, e reunirá os eleitos do Senhor. Os anjos do Senhor reunirão os seus eleitos. Então, de alguma maneira, o que o Senhor está dizendo? Ele está usando esta imagem desta grande tribulação que o povo, que os primeiros cristãos vão passar, que os judeus vão passar, para dizer que nós também, nas grandes tribulações que nos apontam para o fim dos tempos, devemos perseverar na fé, assim como eles devem perseverar na fé. E de fato, meus irmãos, quando nós percebemos as grandes crises que o mundo enfrenta, assim como este povo enfrentou no contexto da destruição do templo, crises que vão nos mostrando um certo fim, nós temos a tendência de enfraquecer na fé. Vejam quando acontecem guerras que assolam o mundo, nós desanimamos. Vejam quando vêm as doenças, quantas pessoas depois do Covid esfriaram na fé e não voltaram mais para uma caminhada com Deus. Vejam que quando a nossa religião às vezes é perseguida, é humilhada, e o que o STF na semana passada estava discutindo? Se os símbolos religiosos podem ou não estar nos espaços públicos, com tanta coisa mais importante, né, para discutir. Então, quando o Cristo é calado, quando a fé é debochada, nós temos às vezes uma tendência a enfraquecer na fé. E o Senhor nos diz que nós devemos caminhar para o fim dos tempos com fé. Com fé. Por isso Santo Agostinho, um grande teólogo do século V, diz que a igreja avança entre grandes perseguições, acompanhada das consolações de Deus. Deus consola a igreja, Deus acompanha a igreja, Deus guia a igreja, mesmo nos tempos difíceis e nos tempos sombrios. E esta proteção de Deus se faz ver de modo muito forte e evidente na primeira leitura do profeta Daniel, quando Deus diz que enviará Miguel. Aí que vem a devoção a São Miguel. Que Deus enviará Miguel para proteger, o príncipe dos anjos, para proteger os seus eleitos. Miguel protegerá os eleitos, para que no fim da história, aqueles que são justos se encontrem com Deus e recebam dele a salvação. E aqueles que se mantêm na escuridão, recebam também o opróbrio eterno. Então, meus irmãos, para concluir, a nossa história não é cíclica. A nossa história é linear. Ou seja, nós não estamos reféns de um entorno
de um eterno retorno do mesmo, como diziam alguns filósofos, por exemplo, Nietzsche, como diz algumas tendências espiritualistas. A história do mundo, a história do homem, de cada um de nós tem começo, meio e fim. E por isso que semana passada o autor da carta aos Hebreus dizia: porque o homem vive uma só vez morre e será julgado. Essa ideia de que nós vamos viver e depois vamos voltar, e depois vamos voltar, e depois vamos voltar, isso não existe. É uma ilusão. O homem vive uma vez, e uma vez também caminha para o seu fim. E assim também é com o mundo. E a mesma ideia assustadora dos discípulos de que parece que aquele templo tão grandioso seria desfeito, é a nossa ideia também às vezes difícil de entender, que esse mundo a que nos apegamos tanto também vai se desfazer. Mas nós precisamos caminhar com confiança para o encontro com Deus. É isso que a leitura está dizendo. É preciso se preparar para o fim. É preciso nos preparar para o fim. E o nosso fim será diante do Senhor. E quero terminar aqui com aquelas palavras que o Papa Bento XVI, no fim da sua vida, escreveu um texto tão bonito, falando de como ele se preparava para o seu fim, dizendo: eu estou me preparando para me colocar diante daquele que é o grande, o supremo juiz. É o grande juiz da história. É o grande juiz do universo. E por isso que semana que vem, na pedagogia litúrgica, nós vamos celebrar Jesus Cristo, Rei do universo. Mas ao mesmo tempo que a ideia de um julgamento nos atemoriza, quem de nós às vezes não fica de perna bamba, sabendo que nós temos um julgamento a prestar contas? Se a ideia do julgamento nos atemoriza, a confiança de que este juiz é aquele que por nós deu a vida, nos dá esperança. Ele é o meu juiz, mas ao mesmo tempo é o meu redentor. Então, assim também nós devemos nos preparar para o encontro definitivo da história, o desfecho dessa história do mundo e de cada um de nós diante do Senhor, com temor, mas também com esperança. E eu termino com 3 perguntas que podem nos fazer pensar de como será o nosso encontro com o Senhor. O encontro com o nosso Salvador deve ser preparado por 3 perguntas. O que faremos diante do amor? Quando você de fato perceber o cumprimento desta promessa e se passarem todas as coisas presentes e a terra passar, o que você fará diante do amor? E a resposta para esta pergunta está no hoje. O que eu faço diante do amor? O que eu faço diante de Deus? Como é a minha comunhão com Deus? Meus irmãos, esse encontro com o Senhor só será o desfecho definitivo de todas as opções que nós fazemos enquanto caminhamos neste mundo. Por isso que o amor ao Senhor, esta resposta amorosa ao Senhor, de um modo eterno, é chamado de céu. A recusa obstinada ao Senhor, de um modo eterno, é chamado de inferno. Céu e inferno são 2 realidades que falam do hoje da nossa história. Se hoje eu acolho a Deus, hoje eu acolhi o céu. Se hoje eu recusei a Deus, hoje eu recusei a salvação. O encontro com Deus será somente o desfecho definitivo do meu hoje. A segunda pergunta que eu lanço é: o que diremos àquele que por nós morreu, dando-nos tudo, até a mesma própria vida? O que nós damos a Deus em resposta àquilo que por nós Ele oferece constantemente? Nos oferece o seu corpo e o seu sangue, nos oferece a sua palavra, nos oferece a salvação. O que damos a Ele? E terceira e última pergunta: quais obras de amor nos identificam com Cristo? Quando nós terminarmos a nossa caminhada terrena, será que nós ouviremos de fato aquela palavra do Senhor consolador e benfazeja? Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Ou seja, as obras de amor nos identificam ao Cristo. No nosso julgamento não são mais as nossas palavras, são as nossas obras que falam.
E as nossas obras não enganam. As nossas obras não ludibriam. As nossas obras são eloquentes, elas falam por nós. E sobre o que as nossas obras falarão? Falarão sobre um coração cheio de amor, tomado e identificado por Cristo? Ou falarão do nosso egoísmo, do nosso fechamento? Quais serão o testemunho que as nossas obras darão a respeito de nós? É isso que a liturgia de hoje nos tem ajudado a pensar. Amém. Amém.